Olá pessoal, boa tarde a todos, boa tarde alunos do sexto ano 2, do sexto ano 4. Hoje, segunda-feira, 14 de setembro de 2020, estamos iniciando mais uma semana, que Deus possa nos abençoando, possa nos dar vitória e acima de tudo, saúde e proteção. Gente, então depois da correção da atividade da semana 1 do vídeo de correção, espero que vocês tenham acompanhado a correção. Vamos para as atividades de hoje, da semana 2. Hoje vamos trabalhar uma notícia e observar essa notícia, um verbo e a questão da coesão e coerência. Professor, o que é coesão e coerência? Coesão e coerência, gente, um texto ele tem que ter a coesão, as partes têm que estar ligadas à outra, a coerência, as palavras têm sentido, adequado dentro do texto. Um texto ele tem que ter início, meio e fim. Eu não posso fazer um texto a partir do meio da história ou do fim da história. E aí? O pessoal vai entender? Não. Então tem que ter essas partes, elas têm que estar interrelacionadas para que haja um entendimento melhor do texto. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Um recadinho aqui para vocês. O pessoal que não mandou a atividade da semana 1, gente, vamos lá. Não deixe a atividade para trás, mande as atividades para mim. Isso aí é o registro da frequência de vocês, beleza? Eu já falei isso nos PETs anteriores. Tem aluno que deve a atividade do PET 1 ainda. Então, pessoal, vamos lá, vamos colocar as atividades em dia. Atividade de hoje. 1. Leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. Pessoal que está com o PET impresso, acompanhando aí, a partir da página 5. O virtual, acompanhe comigo aqui. Dá uma ampliadinha, vou dar uma ampliadinha aqui. E lembrando que eu vou postar essas atividades abaixo. Quando você for ler, dá uma ampliada também. Vamos lá. Então começa aqui, texto 2, viu? Presta atenção nesse número do texto aí, texto 2. Diretor do Corinthians não descarta novos reforços, mas esclarece a presença de Adriano na arena. Então esse é o título da notícia. Vamos entender o que se trata essa notícia. Vou dar uma ampliadinha aqui, porque dá um pouco, tá pequena. A diretoria do Corinthians falou após a vitória sobre a Chapecoense na noite desta quarta-feira pela Copa do Brasil. Por meio do diretor de futebol Duílio Monteiro Alves, o clube se pronunciou sobre a presença de Adriano Imperador no camarote da presidência na Arena Corinthians. Então, Adriano, para quem não sabe, Adriano é um ex-jogador do Corinthians, jogou pelo Flamengo também, jogou pela seleção brasileira, um atacante de muito sucesso, Mas ele terminou a carreira muito cedo. E esse Adriano Imperador foi visitar um jogo do Corinthians lá na Arena Corinthians, E aí a imprensa, quando viu Adriano lá, começou a dar várias notícias. Será que Adriano está voltando? Será que o Corinthians vai contratar Adriano novamente? Aí a diretoria do Corinthians se pronunciou. Não tem absolutamente nada, foi o que falou o diretor. O Adriano é um amigo que passou por aqui. Esteve com a gente em 2011, mas nada além disso. Veio ver os amigos, o jogo, nada além disso. Avisou. Além de descartar, presta atenção nessa palavra descartar, o ex-camisa 10, Duílio Monteiro Alves, também falou da possibilidade da chegada de reforços. Então ele descartou a contratação de Adriano, E falou da possibilidade de chegar reforços, outros jogadores. O Timão, segundo ele, segue aberto a negociar, boas negociações, mas sem nenhum desespero. Ok? Essa notícia foi publicada, Rodrigo Vessoni, no site Meu Timão, em 2 de agosto de 2020. Presta atenção nessas publicações também e datas, vai cair uma perguntinha sobre isso. Aí vamos lá. 1. Qual a finalidade desse texto? Opa, soltou foguete aí. Vamos lá. 1. Qual a finalidade desse texto? Esse texto tem que finalidade, gente? Ok? 2. Qual foi o motivo da presença de Adriano na Arena Corinthians? Por que Adriano esteve na Arena Corinthians? 3. Quais foram os jogadores descartados pela diretoria? Você vai lá naquela palavrinha descartar. Será que descartou só Adriano? Descartou mais jogadores? Então volte no texto e tire as suas conclusões e anote aí. Certo? 2. Leia o texto a seguir e responda as questões. Agora é o texto 1, viu? Lá foi o texto 2, voltou para o texto 1 aqui agora. Diretor do Corinthians descarta o retorno de Adriano Imperador. A notícia
parecida, né? Todos sobre o mesmo acontecimento. Adriano visitou lá um jogo do Corinthians e a imprensa repercutiu. Olha lá, atacante acompanhou a partida contra a Chapecoense no camarote da diretoria. O Corinthians contou com a estrela do meia chileno, Ângelo Arauz, na vitória por 1-0 sobre a Chapecoense, na quarta-feira. Primeiro, e mais jogadores ainda podem chegar para reforçar a equipe nessa temporada. Quem admitiu a possibilidade foi o diretor de futebol, Duílio Monteiro Alves, que ainda descartou a possibilidade de contratar Adriano Imperador. Olha o verbo descartar novamente, descartou a possibilidade, né, de contratar Adriano Imperador. O Corinthians está sempre aberto a melhorar o elenco se tiver oportunidade. É claro que hoje a gente está mais tranquilo. Entendemos que já suprimos as ausências de quem saiu. Mas lógico, se tiver possibilidade, oportunidade de mercado e algum jogador que possa qualificar ainda mais o grupo, será feita a contratação. Mas não há nada em andamento hoje, garantiu o dirigente. O atacante Adriano Imperador acompanhou a partida contra a Chapecoense no camarote da diretoria, ao lado do presidente Andrés Sanches e do próprio Duílio Monteiro Alves. Após a partida, boatos davam conta de que poderia ser início de uma possível negociação, mas o dirigente já tratou de descartar qualquer possibilidade de negócio. Essa notícia foi publicada no Diário do Nordeste, 2 de agosto de 2020, ok? Vamos lá. Qual a finalidade do texto lido? Falando sobre o que o texto. Após a presença de Adriano na Arena Corinthians, surgiu um boato. Que boato foi esse? Que especulação, né? Que boato foi esse que surgiu na imprensa? Sobre o que trata a notícia? Essa notícia fala de quê? Só você voltar, tá muito fácil, você vai encontrar, né? De que se fala, de que se trata essa notícia. Vamos lá, questão 3. Leia os textos 1 e 2 das atividades anteriores e responda as questões a seguir. 1. Em quais das atividades foram publicados esse texto? Texto 1. O texto 1, que foi esse aqui, ó, foi publicado em que, né? Em que local foi publicado? Só você ir lá embaixo você vai encontrar. E o texto 2 é esse primeiro, ó. Lembrando, está na ordem inversa aí. Então vamos lá. Em que veículos foram publicados esses textos? Foi publicado em que veículos de comunicação? Texto 1 e o texto 2. Qual a data de publicação das notícias? É você lá embaixo coloca texto 1 foi publicado em tal data, texto 2 em tal data. Nos dois textos, temos a presença da palavra descartar. Qual o sentido de cada uma delas? Quando fala assim, ó, descartou a possibilidade. Esse descartar é o quê? O que quer dizer descartar? Né? 4. O que diferencia os fatos narrados nas duas notícias? E aí? Você vai ver o que você viu diferente no trato da informação dessas duas notícias. Você conseguiu ver a diferença em alguma coisa? Né? Será que a notícia foi mais completa que a outra? Né? Questão 5. O texto 1 foi retirado do jornal online do próprio Corinthians. Que impacto isso tem na notícia? O texto 1, gente, foi tirado de um site do próprio Corinthians, que é o site Meu Timão. E aí? Será que tem, quando é publicado no próprio site do Corinthians, que impacto tem esse, né, na notícia? Que texto aborda a notícia de forma mais parcial? O que é uma forma parcial? Parcial, gente, é aquela forma que você coloca mais opiniões, que você coloca seu ponto de vista, que você tende a tomar um lado pela notícia, né? E aí, qual dos dois foi colocado de forma mais parcial? 7. Qual notícia passou mais credibilidade? Por quê? Será que foi a notícia do site Meu Timão que passou mais credibilidade? Se você leu com mais confiança? Ou foi a notícia do Diário do Nordeste? Por quê? Ok? Então, gente, essa foi a nossa atividade de hoje. Qualquer coisa, estou aqui à disposição de vocês para as dúvidas. Lembrem-se, não deixe a atividade para trás. Beleza? Abraço a todos, fique com Deus.